Papo Franco e Unipan apresentam Caminhos do Sucesso. Papo Franco volta com o quadro Caminhos do Sucesso aqui na Santa Casa para falar sobre o setor de enfermaria no curso de medicina e a importância da experiência dos alunos num setor tão importante dentro da Santa Casa. Letícia, são mais de 180 leitos só no curso de enfermaria. Qual a grandiosidade da experiência clínica dos alunos dentro dessa ala? É muito bom porque a gente tem vários estágios aqui, então a gente passa em todas as enfermarias e é um momento em que a gente consegue fazer um acompanhamento mais contínuo do paciente. Então a gente vem pra cá todos os dias de manhã e aí a gente às vezes vê o mesmo paciente, às vezes a gente muda de paciente porque os pacientes vão embora. Então a gente consegue ver diversos casos diferentes e muitos pacientes. E algumas vezes a gente tem o privilégio de acompanhar esse paciente por um período maior, então a gente vê como ele chegou e a gente consegue ver ele indo embora, a gente consegue dar alta para ele, então isso é muito bom, a gente consegue ver todas as fases do atendimento desse paciente e isso a gente tem mais essa experiência nas enfermarias mesmo, porque no pronto atendimento é um atendimento mais rápido, a gente vê o paciente ali e vê ele vai embora, aqui não, a gente passa cada dia com um médico diferente, um preceptor diferente, aí a gente consegue ver as condutas diferentes, a gente consegue ter um ensinamento de diversos pontos de vista desses profissionais. Nós encontramos aqui a doutora Priscila Castro, que foi da primeira turma de medicina do Unipan e pode contar a experiência, que a senhora viveu os dois lados. No início, não tinham a Santa Casa para esses alunos terem essa troca de experiência. Como funcionava na época esse estágio? E como a senhora vê a importância da Santa Casa para esses alunos hoje, para colocar, né, a teoria e a prática? Quando a gente começou a faculdade de medicina, os campos de estágio ainda eram menores, né? Só que hoje a realidade é diferente, nós fomos a primeira turma, nós éramos 60, então hoje são vários estudantes, né? Então seria um problema se a gente não tivesse hoje a Santa Casa, porque aliada ao regional, as unidades de saúde, a clínica de especialidades, a Santa Casa veio para agregar, né? Que hoje nós temos vários leitos de enfermaria, oncológica, clínica, cardiológica, cirúrgica, ginecológica, temos os leitos de CTI, que são 30, né? Então nós hoje temos um campo de estágio muito maior do que nós tivemos lá atrás, né? Papo Franco apresentou Caminhos do Sucesso. O oferecimento Unipan, educação que transforma. Vamos bater um bate-papo sério com você, sério. Bate-papo. Tivemos um papo interessante. De volta em mais um Papo Franco aqui pela NTV, hoje conversando com Adear Xavier, contador, diretor da Suporte Contabilidade, para falar sobre imposto de renda que começa a valer a partir de hoje. Estamos aqui, não de branco, mas de claro, né, Adear? Seja bem-vindo. 1º de janeiro, a partir de hoje, regras novas para o imposto de renda e é sobre isso que nós vamos falar em 1º de janeiro de 2026. Sejam bem-vindos. Adear, seja bem-vindo também. Obrigado. Hoje, 1º de janeiro de 2026, começa a valer as novas regras do imposto de renda. Esse ano de 2026, geralmente todo ano a gente fala o seguinte, esse ano a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, e enche de promessa o ano, né? Esse ano de 2026 é um ano diferente, não é um ano de promessa, e sim um ano de realmente as coisas começarem algumas mudanças em questão do imposto de renda, em questão das empresas também, novas regras da questão tributária de novas empresas. E 2026 a gente está começando aí com o pé direito, cheio de mudanças. Você fala que 2026 não promete, mas essa mudança promete gerar muitas dúvidas e também uma certa punição para aqueles que não se adequarem. Na sua opinião, qual é o principal desafio, e são vários, mas qual é o principal desafio para o entendimento do empresário que agora o governo, e sim, com inteligência artificial, ele não precisa de tantos servidores para fiscalizar aquele empresário que de alguma forma está sonegando ou que não está, né, de forma adequada, declarando o seu imposto de renda. E ele ser surpreendido com uma dívida em algum momento ali pode, de fato, abalar, né, o seu negócio como um todo. Isso, correto. Esse ano de 2026 começa a mudança agora, tanto em relação à pessoa física, né? Questão de tributação do imposto de renda da pessoa física, como a questão das mudanças das empresas. O que acontece agora, a partir de hoje, de 2026, entra a nova reforma tributária
em vigor pela Receita Federal. Nessa nova reforma tributária, Dácio, a gente tem que está entrando 2 carinhas agora no lugar de alguns outros impostos. O que é que são esses carinhas? São 2 impostos novos, o IBS e o CBS, porém em 2026 é um momento de transição e um momento que as empresas têm para se adequarem, no sentido seguinte: elas vão pegar e começar a fazer testes em suas plataformas de envio de informações para os clientes. Por exemplo, eu vou comprar uma caneca, essa caneca tem uma nota fiscal. Nessa nota fiscal, além dos impostos antigos que geravam até 2025, tem mais 2 impostos novos, que da agora para frente, 2026 até 2033, vai ser um momento de adequação escalonada, e de forma que esses que eram até 2025 vão sair da jogada, alguns deles. Notas fiscais, ela tem uma série de componentes, de campos ali. Cada item tem uma estrutura até estrutura para fins tributários, né, o tributo baseado em alguns códigos, né, algumas nomenclaturazinhas nessas Baseado na fiscais. atividade de cada um também? Atividade, no produto, né, no tipo de tributação da empresa. Perfeito. E aí, a partir agora de 2026, entra com os novos impostos, automaticamente entra novos códigos, novas coisas para quê? Para tributar da forma correta. E isso, essa estruturação dos empresários, como 2026 é um ano exclusivamente de teste, o que está sendo testado? Está sendo implantado esses 2 impostos novos nas notas fiscais, e eu vou ter que destacar eles. Eu destacando eles, eu estou dando o quê? Condição da Receita começar a fazer testes nas plataformas dela. De forma que esse ano, em relação a 2025, não muda nada em questão tributária. Mas como você está orientando o seu cliente, como é um ano de teste, já orientar ele a começar a atuar com esses 2 impostos, para que, né, a Receita comece a enxergar que essa empresa tem a intenção, né, de já se adequar a essa nova realidade, então, ou aquele empresário fala assim: "Não, eu vou esperar ver o que que isso vai dar", porque muitos podem até pensar inclusive que: "Não, lá na frente o governo vai voltar atrás, porque isso não vai funcionar". Como você está orientando os seus clientes a já ir se adequando ou esperar 2027 ou 28 para de fato aí sim, fazer essa transição? O que que acontece que Ou depende também da atividade de cada um? depende da atividade, depende da tributação, mas todo final de ano, para início de ano, de 1º de janeiro de cada ano até 31 de janeiro é o ano que os empresários têm para escolher a tributação que ele quer enquadrar durante todo o ano. Isso vai acontecer agora esse ano já. Sim, mas assim, todo ano a gente faz o que com os nossos clientes? O que que a gente faz? A gente pega, entende o que que foi o cenário dele do ano anterior, ele pagou ali imposto de janeiro a dezembro. A gente pega, vamos lá, eu paguei imposto de janeiro a dezembro, deu um percentual ali estimado ali que eu paguei durante todo o ano. Se eu continuar com as mesmas condições, ou seja, com o mesmo faturamento do ano anterior, o que que eu pagaria para o ano seguinte, se eu tivesse no regime de tributação Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real? Aí a gente faz o quê? Um planejamento, imaginando o seguinte: olha, em relação ao ano anterior, eu vou aumentar 10% meu faturamento para o ano de 2026. Aí eu pego e planejo e falo aqui, ó, nesse regime de tributação você vai pagar menos. E com a reforma tributária, hoje a gente não tem ainda definidas as alíquotas para que eles vão pagar em 2027. O que que a gente pode fazer é, até agora nesse ano de 2026, é orientar os clientes a melhorar a sua tecnologia. Por exemplo, os sistemas hoje que fazem as notas fiscais, e é neles que estão todas as ferramentas novas, para o novo regime de tributação. O que que a gente faz a gente tem hoje ferramentas nossas dentro do escritório de contabilidade para os nossos clientes. Vamos lá, eu tenho um cliente que tem supermercado. Dentro do supermercado, vamos imaginar que ele tem ali 1001 itens, né, dentro do negócio dele. Como que ele, humanamente, ele vai pegar ali produto por produto, pesquisar e ver qual que é a tributação? Por quê? Porque eu tinha alguns códigos que vão ser substituídos por outros. Para quê? Esses códigos é o que vai linkar a tributação do meu produto, que é onde o fisco tem para fiscalizar. Ele Uhum. fiscaliza através desses pequenos códigos, né, ou de NCM, a nomenclatura comum do Mercosul. Então todo produto tem um NCM e tem alguns subcódigozinhos que ele pega, que é a questão da tributação. E quando esse cliente está abrindo um negócio, como funciona? Isso, aí a gente pega, na verdade, quando o cara está abrindo um negócio, muitos dos empresários hoje não entendem o que é negócio. Exemplo, tem alguns empresários, vamos pegar um médico empresário, ele quer abrir uma empresa, ele quer abrir uma clínica médica, né?
Ele, na verdade, ele foi, às vezes, ele é um ótimo médico, excelente médico, mas às vezes ele não entende nada da questão jurídica, né? Então ele tem que ter um conhecimento ou uma noção do que é ter uma empresa, o que ele vai pagar, qual que é a tributação, né? Então, assim, quando ele tiver funcionar, ele tem que registrar o que custa isso para ele. Então, a gente tem que estar todo o norte baseado em cada atividade, né, naquela necessidade que o cliente precisa, né. Quem faz o cálculo do tributo para o cliente, para o empresário, né, os empresários são os contadores. Nós, por exemplo, igual esse cliente que tem lá 1.001 itens, se eu tributar ele da forma errada, né, então a gente tem até 5 anos para a gente pegar e fazer o quê? Fazer uma verificação do que eu paguei, se eu paguei de forma certa ou errada, e solicitar para a Receita Federal para recuperar aquele imposto que eu paguei a mais. Não é que eu estou ganhando nada, é porque eu tirei do bolso num dia de uma maneira incorreta e a Receita está me devolvendo eu a partir do momento que eu falo o seguinte: "Ô Receita, eu fiz isso aqui errado, vem aqui e corrige para mim, por favor", e eu peço a restituição. A Receita vai fazer uma validação daquilo para ver se está correto, se realmente é compatível, se é pertinente, e assim que ela detectar que está tudo correto, ela vai fazer a devolução para o empresário. É importante dizer que essa orientação do contador, essa orientação que possa ser errada em algum momento, não é uma coisa que ele faz de propósito. Sim. Olha que a gente teve uma fala aqui inicial, que é o quê? Uma previsibilidade de qual seria a melhor alíquota que ele deveria pagar. De repente, o supermercado tem ali no meio, 40 itens que vai dar uma restituição significativa. No fim do ano, você vai, olha, fazer essa avaliação e dizer: "Ó, de acordo com o que nós previmos, um crescimento de 10%, você teve um crescimento de 6%, mas a sua alíquota foi de 10. Então é interessante a gente pedir essa restituição, porque o crescimento foi menor, esses itens é aí que você consegue, junto ao seu cliente, convencê-lo de fazer um estudo e conseguir esse retorno desse valor pago a mais? E primeiro você induziu ele a uma alíquota, porque foi uma estimativa. Agora você tem os números reais. Uhum. Correto, mas assim, não, a questão da hora que a gente faz errado, um exemplo, vamos lá, de onde que vem as informações? Da empresa. Então, assim, se nós contadores não fizermos, né, uma verificação do que o empresário faz e corrigir a tempo, a gente vai mandar um imposto a mais ali para o cliente. A questão da previsibilidade é a questão da tributação. Porque, por exemplo, quais são os meios de tributação que eu posso escolher, que é o do dia 1º de janeiro a 31 de janeiro, igual eu te expliquei. Seria a tributação no regime tributário do Simples Nacional, do lucro presumido ou do lucro real. Depois que eu escolho o regime de tributação, que é ali que eu tenho a previsão, né, de qual que é onde eu vou pagar mais barato, aí tem a questão da tributação de cada item. Exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Quando eu estou no Simples Nacional, eu escolhi a tributação Simples Nacional. E aí eu tenho a tributação do Simples, ela não deixa eu me usufruir de todos os benefícios fiscais que existem. Por exemplo, dentro do estado de Minas Gerais, eu tenho algumas atividades que são isentas de ICMS. Vou te dar um exemplo do transporte de carga interestadual. O ICMS para o transportador de carga, quando o contratante dele é mineiro, ele é isento de ICMS, não paga nada. Se eu tiver dentro do sistema do Simples Nacional, como é uma alíquota única, lá tem várias coisas englobadas ali. Eu não posso me usufruir da isenção do ICMS. Eu pago, por mais que dentro do Simples Nacional eu pago uma alíquota única, vamos supor lá de 7%. Aí eu tenho vários impostos: PIS, COFINS, contribuição social sobre lucro, imposto de renda, ICMS tá lá, tem uma alíquotazinha que é referente ao ICMS. Aí que você me pergunta: "Adriano, mas o ICMS não é isento?" Sim, mas se eu escolhi o regime tributário Simples Nacional, eu não posso segregar essa alíquota do INSS, tem que pagar ela ali, do ICMS, tem que pagar ela ali dentro. Algumas coisas, um exemplo, existe o PIS, COFINS, cobrança monofásica, que é o quê? Alguns produtos, né, baseado no NCM desses produtos, a Receita Federal ela solta uma legislação e fala o seguinte, vou te dar um exemplo: refrigerante. Refrigerante, o fabricante paga o PIS e COFINS de forma que toda a cadeia de revenda desse produto, até chegar no consumidor final, já foi pago. Já foi pago. Então, assim, Mas além de refrigerante, a cachaça também parece que algumas, cerveja também, alguns né, alguns itens, remédios, né, peças de veículos. Aí então, por exemplo, se eu for lá e jogar uma alíquota única para todos esses produtos, eu estou calculando um imposto errado para o meu cliente. Então eu tenho que identificar o seguinte: olha, dentro desses 1.001 itens que o meu cliente tem,
Se ele tiver vendido esses itens aqui, eu estou com uma lista aqui de alguns produtos, eu tenho que ir ali segregar alguns tributos na hora de eu fazer o cálculo para o imposto do meu cliente. Perfeito. ADA, muito se fala que nós pagamos o maior imposto do mundo. Você tem esse conhecimento? Nós pagamos de fato o maior imposto do mundo ou não? Tem países que o imposto é ainda maior. Em questões de alíquotas, sim. Somos As maiores alíquotas do mundo. nada a comemorar, né? Mas, ó, ADA, uma outra questão que eu quero comentar com você sobre o pequeno. Muito se fala sobre essa nova forma de cobrança da Receita Federal, aonde os grandes, né, vão se organizar, têm ferramentas para isso, os pequenos e médios empresários também podem se adequar, mas há aquele que a atividade dele emite muito pouca nota. Vou dar um exemplo: você tem uma pastelaria na feira. Ali você vende e vende muito, né, aqui em Patos mesmo tem pastelaria aqui que no final de semana, num sábado, ele fatura ali 70, 80 mil reais por mês. Ninguém pede uma nota fiscal quando você vai comprar um pastel, um caldo de cana, mas assim tem várias lojinhas pequenas, tal, você não pede, você vai num restaurante, almoça e pede a nota fiscal? Dificilmente. Como esse empresário vai se adequar? Como você orienta o seu cliente que tem uma atividade como essa, aonde né, o dia a dia ali de pedir uma nota fiscal quase não acontece, como ele vai poder dar esse fluxo de entrada e saída do caixa dele? Declarando na receita, claro. Você deu 2 exemplos interessantes, Dácio. O cara da feira e um pequeno restaurante. Vamos imaginar, então vamos separar esses pequenos em 2 grupos. Existe o pequeno, 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 que é o cara da feira, vamos falar o microempreendedor individual, que são empresas que faturam até R$ 81.000 no ano, né, que dá uma média aí mensal de R$ 6.750. Não, mas suponhamos que esse cara da feira, ele é pequeno na estrutura, mas ele fatura muito, 5 vezes, ele fatura isso no mês. Mas assim, deixa eu falar desse, porque talvez é interessante para Ele se adequa, ele vai se adequar ao os seus clientes. Aí assim, dos seus é bacana para alguns seus espectadores ouvir também. Existe muito microempreendedor, que é o cara da feira que só tem um funcionário, que fatura até 81.000, que se enquadra no microempreendedor individual, e ele só pode ter um único funcionário ganhando até um salário mínimo. Esse cara da feira, ele realmente não é obrigado a tirar nota, e a reforma não impacta ele ainda. Então vamos pensar que esse aqui é um primeiro grupo. Segundo grupo, a microempresa, que seria o restaurante, onde o cara vai ali, se alimenta, ele fatura muito e o consumidor não pede a nota fiscal. Aí a gente tem a questão seguinte: por mais que o consumidor não pede a nota fiscal, o contribuinte do governo, né, quem é o contribuinte? O empresário, o dono desse restaurante, ele é obrigado a emitir essa nota, mesmo que ele jogue ela no lixo, né? Então, todos os clientes que entrar naquele restaurante têm que emitir a nota fiscal. Ah, mas e se não tirar? É que a gente mora no Brasil e pouca gente fiscaliza isso. Não é bem assim. As pessoas estão cada vez mais reduzindo o número de andar com dinheiro. por As dinheiro. pessoas não andam. Então, hoje o E dinheiro quando você faz Pix ou no cartão, você está contando para o governo quanto Aí a você pagou, receita quanto que o outro recebeu. Justamente. Então hoje o que que o fisco tem? Tanto o governo estadual, o governo federal, eles têm essas informações na mão. Então, por exemplo, se eu tiro um exemplo, eu vou imaginar assim, vamos pegar um exemplo hipotético, Dácio. Eu tenho uma empresa que foi lá, todos os meus clientes passou num restaurante, por exemplo, passou lá R$ 100.000 no somatório total do mês de entrada de dinheiro, de Pix, cartão de crédito, cartão de débito, R$ 100.000. E eu vou as notas fiscais que os meus clientes me pediram, que eu tirei, foi só 80.000. Então, por exemplo, o governo hoje, ele sabe que eu já faturei 100, a operadora do cartão de crédito enviou a informação, o banco enviou a informação. Então, hoje eu não pago esse imposto. Para mim, eu estou ali tranquilo. Nossa, ganhei dinheiro, deu tombo no governo, estou tranquilo. Não tá. Aí daqui uns dias, o governo tem até 5 anos para fiscalizar. Principalmente Até 5 anos? até 5 anos. Então tem muita gente iludido que tá tudo bem, né. Não. E se nesses 5 anos ele decidir Não, aí nesse acabar a atividade dele? Aí a pessoa física dele assume todos os ônus O governo pode cobrar daqui 4 anos, quando o negócio que eu já fechei deu baixa, já tem 2 anos. Pode. E a conta chegar. Aí o que que é melhor? É melhor eu ir lá quando a Receita só me avisou: "Dá, se eu já estou sabendo", eu ir lá e resolver a situação, mas melhor ainda que isso, Dácio, é você procurar o seu contador, ele te informar o que que você pode, o que que você não pode fazer, qual que é a maneira correta, e entender dele como que a Receita te fiscaliza. Para quê?
Por exemplo, a gente não vai ensinar um cliente nosso a sonegar e falar que ele tem que sonegar porque todo mundo sonega. Não, a gente ensina o jeito certo. Quem às vezes deixa de recolher algum tributo é porque a pessoa quer correr aquele risco. Ah, todo mundo faz. Então é aí que vem a conta. Então o que que a gente orienta é o empresário se prevenir antes de acontecer qualquer coisa nesse sentido. Então, a partir do momento que o empresário sabe como que ele vai ser fiscalizado, por que que ele vai fazer algo nesse sentido? Agora tem uma outra questão que é sobre quando o governo lança esses programas de incentivo ao empresário que deseja fazer um acerto. Você já sabe o que você deve, você já foi notificado, aquilo vem se arrastando durante um tempo, às vezes você não tem, né, o capital para ir lá e quitar esse imposto devido, e aí surgem esses programas de refinancia fácil, ou enfim, Refis. refis. Aqui em Minas também tem, porque em Brasília tem todo ano. E aí é interessante o empresário talvez esperar por esse momento, ou você acha que a partir do momento que ele é notificado, o empresário fala: "Não, eu sei que eu devo, vou discutir com o meu contador qual o valor devido, entrar num acordo com". A Receita tem acordo? Dá pra gente, a pergunta é essa, a Receita tem acordo? Sim, a Receita Federal hoje, tanto a questão do Estado também, a Receita Federal, por exemplo, ela tem um parcelamento que, se eu provar que eu não tenho condições de pagar e ela me enquadrar como uma pessoa que tem poucas condições, ela tem a condição de negociar a quantidade de parcelas dos meus tributos. Mas, regra geral, Receita Federal, ela parcela os impostos em até 60 vezes, desde que a parcela mínima seja um valor X, que vai depender do tipo de imposto que ela está cobrando, se é INSS, se é imposto previdenciário ou não, se ela era do Simples Nacional ou não. Então hoje a Receita ela tem todo um jeito de negociar ali com os empresários. Detalhe principal você perguntou: "ADA, é interessante ele ir ali?" Porque o que eu te falo é o seguinte, ir ali negociar, o que eu te falo é o seguinte: a Receita Federal, de alguma forma, ela vai cobrar da empresa. A empresa não pagando, ela vai cobrar do sócio. O sócio não pagando, ela vai penhorar algum patrimônio dele, que seja o dinheiro na conta, uma penhora online, que seja um veículo que ele tem no nome Pode dele, demorar um tempo, que mas seja um vai cobrar. imóvel, vai demorar um tempo para vai cobrar. A não ser que o cara fale o seguinte: "Não, não tem nada no meu nome". E aí, Dácio, já é até uma resposta mais à frente do coisa que a gente vem, se informando, a Receita Federal está pegando no pé do devedor contumaz. O que que é isso? Imagina o Dácio, ele abre uma empresa agora e o Dácio não tem nada no nome dele, né, talvez só ali alguns herdeiros, só filhos, por exemplo. E aí, você não tem veículo, você não movimenta na conta bancária, você não faz nada. Então, na verdade, você já abre o seu CNPJ para realmente não pagar nada. Ou talvez, até na dificuldade, ali você pagava seus tributos direitinho e do nada, na dificuldade, você parou de ter essa condição. O último que você vai colocar em dia, primeiro você paga o fornecedor, você paga o seu Zé ali da esquina, mas o governo você vai falar o seguinte: "Não, o governo depois eu vou lá e resolvo". O governo tem o que você falou, tem refis, tem forma de parcelar, depois eu vou lá e resolvo. E você nunca consegue. Aí você não pagou o seu imposto e tirou tudo do seu nome, não tem nada no nome. Quando você faz isso, faz o seguinte: "Tá, mas eu não tenho nada no nome, eu fui lá, fiz a dívida, não paguei. Com isso eu estou fazendo o quê? Estou conseguindo ir ali e vender muito mais barato do que o meu concorrente. E aí eu vou abrir outra empresa, também não vou querer pagar. A Receita está chamando esse tipo de contribuinte de devedor contumaz. Então, para 2026 em diante, a Receita Federal ela vai pegar no pé do devedor contumaz. O que que é o devedor contumaz? É o cara que deve e não tem intenção nenhuma de ir lá e negociar e pagar. Mas o que que ela pretende, como ela pretende agir com esse perfil de devedor? Bloqueando o CNPJ desse Ele não vai conseguir abrir mais empresa. ele não vai conseguir, atuar no mercado. Então, dessa forma, ele não vai concorrer com o cara que paga 100% dos impostos da maneira correta. Nós vamos chamar o intervalo e na volta eu quero falar sobre a pessoa física, né, as novas regras não tem muito, não está muito ligado ao contador, que atende normalmente, né, quase sempre a pessoa jurídica, mas às vezes o seu cliente vai lá e tira dúvidas, né, sobre a pessoa física, como ele pode agir, e a gente vai falar sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, o seu ponto de vista, e os super ricos, né, a taxa de 10% para os super ricos que ganham acima de R$ 50.000. Qual é a sua visão sobre este perfil de cliente diante da Receita Federal? Nós vamos chamar os comerciais, voltamos já já. Bate-papo. Interessante.
Tatão Moda Masculina, tradição e estilo desde 1969. Para homens de personalidade e prazer de se vestir bem. Aqui você encontra a sofisticação das marcas Calvin Klein, Individual e Pierre Cardin. Além da elegância dos ternos Raffer e das jaquetas Jaque. Tatão Moda Masculina, seu estilo, nossa tradição. Rua Olegário Maciel 261 em Patos de Minas. Bem-vindo ao Posto V3, o único posto em Patos de Minas onde você abastece e pontua pela Livelo. Aqui você abastece, escaneia o cupom e pontua. E daí? Daí que quem acumula pontos pela Livelo troca por milhas e viaja pelo mundo. Ou se preferir, pode conhecer as belezas do Brasil. Eu não viajo de avião. Mas com pontos acumulados, você pode trocar por combustível em qualquer posto Ali credenciado. Posto V3 da Avenida Padre Almir, onde você agora abastece e ganha pontos na Livelo. Não é sorteio, abasteceu, pontuou, ganhou. Bem-vindo ao Suporte Contabilidade. A parceria estratégica para empresas que buscam segurança e excelência na gestão contábil e financeira. Com um corpo técnico altamente qualificado, oferecemos assessoria contábil completa, sempre atenta às constantes mudanças na legislação, garantindo tranquilidade e confiabilidade financeira. Suporte Contabilidade. Segurança contábil é o nosso compromisso com o seu negócio. Só na Sorriso seu sorriso vai brilhar. Os seus dentinhos sim vão encontrar o seu lugar. Com cuidado e amor você vai aprender que cuidar dos seus dentinhos é muito fácil, pode crer. Porque aqui é diversão e magia também. Cuidando dos pequeninos e dos grandinhos também. Só na Sorriso seu sorriso vai brilhar. Os seus dentinhos sim já encontraram o seu lugar. Sorriso Centro Odontológico com atendimento infantil. Porque o seu filho merece este cuidado e você essa segurança. Só na Sorriso seu sorriso vai brilhar. Papo Franco apresenta Justiça antes que tardia. Doutor Tiago, há algumas ocorrências de forma recorrente acontecendo no que se trata de invasão de domicílio feito por policiais. Como que a gente tem uma proteção jurídica do nosso domicílio? Existe uma lei para isso. E sabe qual lei que existe? A lei maior que tem no Brasil, que é a Constituição Federal. A Constituição Federal, Dácia, ela é muito clara ao dizer que nosso domicílio ele é inviolável. Extremamente inviolável. Isso está previsto em cláusula pétrea, ou seja, o que é cláusula pétrea? Um direito irrevogável. Ninguém pode mexer. Existem exceções. A casa, então, ela é inviolável, mas existem duas exceções. Que é quando tem flagrante delito, que a polícia está fazendo flagrante na hora, ou quando existe uma autorização judicial. Agora, o que eu quero deixar claro, Dácia, é que aqui em Patos de Minas, por exemplo, geralmente quando falamos em violação do domicílio, a polícia vem falar que você, Dácio, por exemplo, ou o cidadão de bem que está na casa, autorizou, justificando a entrada da polícia. E toma muito cuidado com isso, isso não existe. Você não precisa autorizar a polícia a entrar. Desde que seja um flagrante delito ou tenha ordem judicial, aí sim você tem que deixar. É obrigação. Se não tem nenhuma dessas duas hipóteses e a polícia fala assim, eu posso entrar na sua casa para ver se tem arma, posso entrar na sua casa para ver se tem droga, posso entrar na sua casa para ver se tem algum tipo de ilícito aí, você não está obrigado. E se você der essa autorização para a polícia, que filme essa autorização então. Porque se você não der autorização, isso é uma quebra da cadeia de custódia. O que é isso? Uma quebra do processo e todo aquele processo lá atrás, ele tem que ser anulado. Papo Franco apresentou Justiça antes que tardia, pois é seu direito e você precisa saber. Voltamos para o segundo bloco do programa Papo Franco, hoje conversando com Adear Xavier, diretor da Suporte Contabilidade, para falar nesse 1º de janeiro sobre as novas regras do imposto de renda e o que muda nas pessoas, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Falamos da pessoa jurídica no primeiro bloco, agora nós vamos falar da pessoa física, que muitas vezes, embora boa parte dos contadores
alguns até atendem a pessoa física em orientação, né, porque às vezes o negócio dele na pessoa jurídica está totalmente ligado à pessoa física e às vezes as 2 contas são movimentadas e o governo está de olho em todos. Eu queria que você me dissesse sobre a sua visão sobre a isenção que o governo deu até quem ganha R$ 5.000 por mês e taxar em 10% o considerados super ricos, que na verdade não são super ricos. Quem ganha R$ 50.000 por mês, a gente está falando aqui de pelo menos 80% daqueles médicos de carreira ganham R$ 50.000. Eles não se consideram super ricos, mas eles vão ter que pagar uma alíquota de um valor considerável. Como você vê essa mudança na pessoa física e como as pessoas podem tentar se adequar? E aí a gente vai falar inclusive sobre as holdings, né, que estão se criando para que muitas vezes você consiga movimentar a sua pessoa física em uma holding que agora criada é pessoa jurídica. Certo, a partir de hoje, né, entra em vigor a nova tabela do imposto de renda. Eh, Lembrando que o governo ele separou 2 tabelas, né, uma antiga e uma nova, de forma que as pessoas, né, elas até R$ 5.000 elas não vão pagar zero de imposto de renda, de R$ 5.000 até 7.350 ela vai estar numa alíquota reduzida também, foi um benefício que o governo também está dando para esses contribuintes, né, Você consegue dizer qual é o valor dessa alíquota de 5 até 7.300? Não, é porque é na tabela, né, aí vai depender do valor que a pessoa ganha, menos as deduções que é INSS dependente, para depois chegar aí o que sobra joga na tabela. Aí hoje em 2 tabelas, né, antes era só em 1, hoje é em 2. Mas enfim, aí, essas pessoas que ganham de 5.000 até 7.350 também foram beneficiadas, e quem ganhar acima de 7.350 continua com a regra antiga. E quem ganhar acima de 50.000, regra nova também. Então, por exemplo, a pessoa que ganha de 0 a R$ 5.000 isento de imposto, vamos Isento, separar por certo. grupo, de 5.000 a 7.350 vai ter uma tabela reduzida, e de 7.350 até 50.000 continua do mesmo jeito. E o mesmo jeito é quanto? Do mesmo jeito, joga na tabela do imposto de renda a alíquota de 27,5%. Altíssimo. Altíssimo. E acima de 50.000, paga imposto igual pagava antes, e acima de 50.000 ainda tem o imposto que é o acréscimo, né, que é o considerado super rico. Então assim, a Esse receita acréscimo estamos se falando em 10%? ele varia de 0 a 10. Por quê? Porque aí tem toda uma fórmula de cálculo, né, então assim, para quem pagar 10% exato, é quem ganha acima de 1.200.000 no ano, né, então essas pessoas Mas eu vou te falar uma coisa, Dea, significa que você ganha 1.200.000 no ano, vai dar aí, 100.000 por mês. Muitos médicos ganham isso. Você vai pagar na pessoa física, se ele não tiver uma empresa, não tiver onde, vai pagar, 27 mais 10, 37%, mais de 1/3 de tudo aquilo que ele faturou, ele vai pagar imposto. Sim. Então vamos considerar a história, né. O que que acontece, Dácio? Então assim, vamos pensar que de 0 a 5.000 é muita gente da população, Uhum. né. Só que a hora que o governo dá um benefício, ele dá com a mão e tem que tirar com a outra de um outro grupo de pessoas. Então, é o que você está falando, igual o médico, né, que ganha acima desse valor fácil, né. Então a Receita está considerando ele super rico, igual você disse, não considera. Então esse imposto a mais é o que ela fez o cálculo que vai substituir o imposto que ela está abrindo mão. Então assim, é como se para muitos ter o benefício, poucos vão pagar. Só que a gente vai pensar o seguinte, eu acho justo quem ganha até R$ 5.000 não pagar imposto de renda, talvez podia ser até mais. Eu acho muito, muito justo isso. Só que vamos voltar à história. Até mais ou menos meados de 2012, mais ou menos, o exemplo, se eu pegar os R$ 5.000, vai dar mais ou menos, vai dar 3 ponto algumas coisas salários mínimos, certo? 3 ponto alguma coisa salário mínimo. Se eu pegar 2012, pegar 3 ponto alguma coisa de salários mínimos e trazer a valor de hoje, né, lá em 2012 a pessoa não pagava imposto de renda já. Então, antes disso, mais pessoas que ganhavam mais ainda não pagavam imposto de renda. E aí eu venho e te faço aqui a seguinte indagação: antes não tinha imposto de super rico, não tinha que pegar, dar com a mão e tirar com a outra de um outro grupo de pessoas. Então você está vendo que a carga tributária no Brasil, ao longo dos anos, ela vem aumentando? Se a gente parar para pensar. Por quê? Concordo plenamente. Porque antes, se a gente for colocar em questão em relação aos salários mínimos, antes teve uma época que quem ganhava vários salários mínimos não pagava imposto de renda. O governo, o que que ele fazia?
Regra, janeiro de todo ano eles soltavam uma nova tabela de imposto de renda. Com isso, todo ano a tabela ela vinha subindo, aumentando ali os salários. Regra também é todo mundo que tem salário tem um aumento anual, ou seja na empresa, ou seja no órgão público, todo mundo tem um aumento de salário anual. Então, se ela aumentava a tabela de imposto de renda e o salário automaticamente aumentava, então quem pagava já era acostumado a pagar ali uma alíquota X. Das suas contas hoje, o imposto de renda aumenta, esse imposto que você está falando que vem subindo gradativamente, ele está acima da inflação? Vamos pensar o seguinte, se em 2025 eu paguei imposto durante todo o ano, e quando chegou aqui em fevereiro, né, o mês que vem, vamos supor que a minha empresa vai me dar um aumento de salário. Quem que negociou esse aumento de salário geralmente foi o sindicato. Sindicato, ele regulariza os salários, mais ou menos a perca salarial. Então dá mais ou menos ali um índice inflacionário, mais ou menos um índice inflacionário. Então, considerando que todo ano o meu salário sobe um índice inflacionário, todo ano o meu imposto sobe também o mesmo percentual, então ele sobe um índice inflacionário. E aí o governo ainda vem agora e aumenta e cria esse imposto. Se eu voltasse lá em 2012, quem ganhava até 3 ponto alguma coisa de salário mínimo não pagava imposto de renda e quem era considerado super rico também não pagava, então agora o governo criou um imposto, quer dizer que ele está gastando mais. Então o que que a gente, nós contadores que estamos ali, né, fazendo os cálculos, igual fazendo as folhas de pagamento para esses trabalhadores, calculando aquilo de forma correta para eles ser descontado por empresário, descontar dele, do colaborador dele, então a gente vê que essa carga tributária ela vem aumentando ao longo dos anos. Então o que que isso leva a gente crer? Porque a hora que eu olho para a educação, minha não melhorou. Saneamento básico, tá do mesmo jeito. Educação do mesmo jeito, segurança pública do mesmo jeito. Chegou-se, né, no entendimento de criar a reforma tributária, mas o grande dificultador da reforma tributária foi justamente os estados e municípios. Por quê? Porque você imagina o seguinte, hoje você recebe, vamos supor que você tem seus clientes acostumados a receber de uma forma. A hora que você muda qualquer coisa, então um exemplo, você muda talvez o seu planejamento, o valor do imposto pode ser que aumente. Então assim, tudo que tem mudança e vem de forma drástica, ela vai impactar alguém, né? Algum estado vai deixar de receber menos, algum município vai deixar de receber menos, algum outro estado vai receber mais, mas para ele receber mais ele está tirando de alguém. Então, o maior problema ao negociar a reforma tributária foi justamente sentar todo mundo, governo federal, governo estadual e os municípios, né, os prefeitos dos municípios, para chegar no que chegou hoje. Por isso que ela está sendo feita de forma gradativa. Se fosse feito de forma radical de uma vez tipo assim, de uma única vez ir lá e mudar tudo, ia impactar muito o impacto financeiro em muitos estados e municípios. Então, por isso que ela está sendo de agora até 2033. E o que a gente percebe também é que alguns municípios dependem quase que na sua totalidade de recursos federais para manter pago os custos básicos de saúde e educação, porque a renda do município, principalmente municípios pequenos, não é o suficiente para bancar, né, esse custo. Por isso essa mudança gradativa. Sim, porque hoje o impacto vai mudar em questão de alíquotas, né, então vamos lá. Hoje eu tenho aqui na região de Patos de Minas, eu tenho as empresas da região de Patos que estão aqui. Recolhem para o município de Patos, né, os impostos. Só que em alguns casos, Darcy, ele vai para o governo federal e depois que ele volta para cá. Então, os municípios recebem baseado na renda que ele gera, então nas empresas que tem aqui na região. Então, o imposto vai para lá, depois vem para cá. O que vai mudar talvez ali a alíquota, mas ele vai continuar indo para lá e vindo para cá depois. Por que que nossa casa, né, a prefeitura, por exemplo, ela tem alguns impostos. Por exemplo, ela vai cobrar o ITBI, ela vai cobrar alguns impostos de outros tipos de empresa, por exemplo, empresa que não é do Simples Nacional, paga direto para a prefeitura, esse dinheiro cai direto na conta. Então, com a reforma tributária, está mudando toda essa logística. Então, realmente, o governo federal hoje ele recebe o dinheiro, mas parte desse dinheiro ele é obrigado a repassar para o município, que é onde o pessoal faz as suas contas ali e paga as suas contas no dia a dia, as prefeituras. Perfeito. Nós vamos falar nós tocamos já nesse assunto, que é a criação dessas holdings. Virou o assunto do momento daquele empresário, né, que ganha, considerado super rico pelo governo,
e que ele não concorda de forma alguma a pagar um alíquota que somado, eu vou colocar aí o de 1.200.000, somado ele vai pagar 37% de imposto. Significa que, aí me corrija se eu estiver errado, aquilo que ele ganhar, ele vai transformar aquilo em patrimônio. Ó, eu tive um ganho anual de 1.200.000, eu vou comprar com esse 1.200.000 um apartamento, vou comprar 3 terrenos, e esses terrenos eu vou colocá-los em uma holding, que agora foi criada. Significa que ele não vai pagar nada de imposto sobre esses terrenos, ou isso não é uma verdade? Isso, existe toda uma estrutura, né, que a gente analisa de forma tributária, de forma, do direito mesmo ali, se é interessante ou não. E assim, a partir de janeiro agora, quando o governo ele fez a mudança na legislação, de forma mais, incisiva agora vai vir as criações de holding. O que é o detalhe principal, das? Por exemplo, tem muitas empresas que, exemplo, eu vou te dar um exemplo, você é meu cliente. Vamos supor que você receber R$ 100.000 por mês. Eu vou falar, Dácia, agora a questão tributária sua vai aumentar e vai impactar direto no seu negócio. Eu vou te dar a opção seguinte, eu vou criar uma estrutura para você, só que a primeira coisa que eu vou te perguntar, eu tenho que entender o que que é a sua realidade. Eu não posso falar o seguinte: "Ó, eu tenho uma regra clara que serve para todo mundo", de forma alguma. Nós, contadores, talvez o advogado do empresário, então eu vou entender o seguinte, se você fala assim: eu recebo R$ 100.000 por mês, só que desses R$ 100.000, eu torro ele todo, eu gasto ele. Então vamos lá, Dácio, então se você gasta ele todo, então vamos pensar num cenário que você gasta esse dinheiro todo, 50.000, eu vou fazer uma distribuição de lucro, que é isenta de imposto de renda até 50.000, para você. E eu posso talvez criar uma holding de administração para receber a outra parte do dinheiro. Só que se eu faço isso de forma desestruturada, eu vou entender o seguinte, espera aí, o Dácio está pegando nesse CNPJ da holding e gastando dinheiro lá na pessoa física dele. A Receita Federal vai falar que isso aqui, na verdade, não é um gasto do CNPJ, é um gasto da pessoa física. Então, ao abrir uma holding, eu não posso movimentar o dinheiro lá para os meus custos pessoais. Se não for em prol da empresa, não. Então é por isso que vem a questão da estrutura. Então vamos supor o seguinte, vamos pensar em outro cenário. O Dácio tira 100.000 por mês. Não, mas você falou, não pode ser em prol da empresa, mas eu posso, exemplo, comprar um carro, colocar esse carro na holding, quem vai usar o carro não é a empresa, quem vai usar sou eu. Beleza, então assim, hoje vamos supor que você tirava esse dinheiro, ia lá na pessoa física e comprava. Aí isso aí está dentro do planejamento. Espera aí, o carro é usado em prol da empresa. Eu uso ele também às vezes na pessoa física, beleza, mas ele é mais usado em prol da empresa. Aí os empresários não vão distribuir lucro para comprar carro mais, eles vão comprar lá no CNPJ. Perfeito. Né? Então, assim, é isso que é a estrutura, é a gente entender o cenário de cada empresário, de cada cliente, para a gente falar se é viável ou não. A tributação dos 50.000 é para pessoa física, então se na pessoa física eu tenho distribuição, eu posso ter a distribuição de qualquer valor, mas até 50.000 é isenta, acima disso é tributado, enquanto na pessoa jurídica não tem essa tributação. Aí, Dácio, toda essa estrutura que é criada, ela é criada, então a gente tem que criar essa estrutura individualmente para cada empresário, dependendo do cenário dela. Por quê? Porque se eu criar uma estrutura de forma errada, a Receita Federal ela pode identificar que aquele gasto não é da empresa e é sim do empresário. E outro detalhe importantíssimo, outra coisa, vamos supor que eu criei uma holding de administração, eu jogo dinheiro para cá, esse dinheiro eu vou comprar imóvel aqui. Você imagina eu deixar o meu dinheiro, todo o meu patrimônio aqui, tudo que eu ganhei na vida, todos os imóveis, tudo que eu adquiri na minha vida inteira como sócia de um negócio. E esse negócio dá ruim. Esse patrimônio ele vai responder. Vai responder. Muitos estão criando essas holding achando que a holding deixa ele isento da responsabilidade, inclusive jurídica. Isso não é verdade. Não é verdade, porque sócio desse CNPJ sempre vai ter um CPF linkado ali. Sim. Por isso que as empresas têm que procurar os contadores, procurar os advogados para entender o que é o real cenário de cada um. E aí eu vou falar uma questão pessoal. Ao decidir procurar um advogado para fazer uma holding, procure um advogado que tenha entendimento, né, jurídico, não é qualquer advogado, porque uma holding vai mexer diretamente de forma positiva ou negativa com tudo aquilo que você construiu na vida ou que vai vir construir. Então, às vezes, você fica naquela zona de conforto e, na verdade, está longe disso. Agora, complementando o que você está falando, quem ganha também, de acordo com o que
você disse, e for bem estruturado, avaliado, quem ganha acima de 20, 30 mil, que hoje está pagando 27,5% de imposto, também pode ser beneficiado com a hold. Ou não? Sim, mas aí quando a pessoa ganha esse valor, aí ela vai fazer uma distribuição de lucro, então até 50 mil é isento. Então eu vou ter um valor tributário, né, que é o exemplo, falando de empresário, eu vou ter um prolabore, que é o salário do sócio, né? Então o funcionário tem salário, o empresário tem prolabore. Esse prolabore eu vou falar do seguinte, olha, eu quero fazer uma retirada de prolabore de tantos mil reais, de 5 mil reais, por exemplo, que é o valor ali até onde é isento de imposto de renda. Acima disso, a empresa, ela pegou, teve a receita, e essa receita eu paguei 5 mil ali para o sócio, e ela ainda sobrou dinheiro. Aí eu faço uma distribuição de lucro, que é menos de 50 mil, que é isento de imposto, e o contribuinte ali, o cliente, ele vai pagar só sobre os 5 mil reais. Se ele falar que quer pagar sobre um salário mínimo, ele pode pagar. E o detalhe, Dácio, é importantíssimo aqui a gente lembrar o seguinte, milhões de pessoas foram beneficiadas, né, com essa questão da isenção até 5 mil reais. Quem ganha de 5 mil até 7.350 também foi beneficiado, e o restante da população que ganha até 50 mil continuou pagando do mesmo jeito, e um outro que ganha acima de 50 mil começou a pagar. Só que olha para você ver, nós já conversamos algumas coisas aqui que os empresários vão fazer, vão parar de distribuir lucro para comprar carro. Então, assim, muita gente vai fazer muita coisa. Você entendeu que o governo ele tirou o imposto desse grupo para aumentar para outro grupo. Então, as pessoas já estão fazendo coisas, manobras, para não ter que pagar. E eu ainda te falo o seguinte, quem paga o imposto sempre é o consumidor final. Então, você imagina o Dácio, empresário, dono do supermercado, ganha 60 mil no mês, o governo vem e quer tributar mais. Se você ganhar um pouquinho a mais, você é dono do supermercado, então quer dizer que o seu custo, né, vai ter que aumentar. O seu custo aumentou, o que você vai fazer? Primeira coisa, o que é a primeira coisa que vem na cabeça? Eu vou repassar esse custo para alguém. Para quem que você vai repassar? Para o cara que está lá na ponta. Então, sempre quem vai pagar mais é sempre o consumidor. Então, assim, aí é questão de ideologia, né? Então, às vezes, está tirando de um grupo de pessoas e o grupo que está pagando a mais, eles não vão pagar calado, eles vão cobrar de alguém. E a hora que ele cobra de alguém, automaticamente a gente paga menos imposto de renda, mas talvez a nossa conta lá no supermercado está mais cara. Perfeito. Adéa, chegamos ao final do nosso programa, eu quero agradecer demais a sua participação, e eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e deixasse, olhando no olho do empresário, uma mensagem sobre essa nova realidade nossa, né? Eu também sou empresário, para a contribuição que começa a valer a partir de hoje, a coragem que o empresário tem que ter. Porque o empresário, ele é um desbravador, né? Porque muitas vezes o imposto que nós pagamos, mas todos os desafios do mercado, da concorrência, e muitas vezes a legislação trabalhista e assim por diante, a mensagem que você deixa para um 2026, né, de otimismo. Vamos pensar de forma positiva e fazer acontecer, porque imposto a gente tem que pagar mesmo, não tem como fugir. Queria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Certinho, qual câmera que você quer? Essa câmera aqui. 2026 é um ano desafiador, porque é um ano político. Então, a gente está, a partir de hoje, com muita mudança para acontecer. Procure o seu contador, converse com ele. Você tem até 31 de janeiro para escolher o seu regime tributário, para você operar durante todo o ano de 2026. Então, escolha o melhor regime tributário, pague, né? O empresário ele quer sempre pagar o menos possível dentro da legalidade. Então, procure o seu contador, converse com ele e veja qual é o melhor regime tributário. A partir daí, você vai fazer um planejamento para o ano de 2026. E veja também se o seu sistema está preparado para as novas tendências da reforma tributária. Faça isso, converse com o seu contador. Há um caminho, né? É o caminho. Chegamos ao final de mais um Papo Franco aqui pela NTV. Quero agradecer a audiência de todos, desejar a todos um feliz 2026, né? Fé, esperança e pé no chão que vão chegar lá. Um abraço a todos, até a próxima quinta-feira. Fiquem com Deus e até lá. Papo Franco e CDL Patos de Minas apresentam o melhor do seu bairro. Matheus, o Grupo Zizi tem também outros segmentos. Quais são?
Então, na década de 90, a gente começou a diversificar um pouco dos segmentos de lojas e abriu o hotel, e acho que em 97 ou 98, se não me engano, que é o HZ Hotel, e também, posteriormente, com o restaurante. Qual a relação do Grupo Zizi com a CDL durante todos esses anos? Sempre foi uma parceria bem forte. Eu acho que desde que eu me entendo por gente, a gente já trabalha com a CDL, porque eu já estou na terceira geração, meu avô começou lá atrás, e a gente sempre participou das promoções, dos serviços que a CDL presta para a sociedade e para o comércio local, então sempre foi bastante gratificante. E o que a gente acha interessante também é que você está falando disso, você está na terceira geração, desde a primeira até a terceira geração, todos os negócios são administrados pela família, né? Isso. É uma empresa familiar. É uma empresa familiar com bastante tradição aqui em Patos, vai fazer daqui uns anos quase 70 anos de empresa, né, em 58, então é bastante tempo. Matheus, obrigado pela entrevista, quero que você mande um abraço, você falou que seu avô não está escutando mais, mas você fala para ele que você deu uma entrevista e que nós mandamos um abraço para ele, da NTV, para o Grupo Zizi, e parabéns para ele por fazer tudo isso acontecer. Eu que agradeço para estar mostrando um pouco da nossa história, um pouco do nosso, como a gente chegou até aqui, né? E, como você falou, meu avô que é a referência de tudo e graças a Deus está aqui com a gente até hoje. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Você assistiu O Melhor do Seu Bairro. A apresentação, Dácio Franco. O oferecimento CDL Patos de Minas. Há mais de 45 anos integrando o comércio à sociedade. Apoio Eletropassos, a sua loja de material elétrico em Patos de Minas. Passa aqui. Essencial Noivos e Essencial Noivas, duas lojas especializadas em locação de trajes masculinos para noivos, padrinhos, formandos, entre outros. Já Essencial Noivas oferece o aluguel de vestidos para noivas, damas, debutantes, madrinhas e demais convidadas. Essencial Noivos e Essencial Noivas, locação de trajes, vestidos e acessórios, juntos nos melhores momentos. Essencial Noivos e Essencial Noivas. Você já parou para pensar como a ausência de dentes pode afetar a sua qualidade de vida? Além do impacto estético, a falta de dentes certamente irá prejudicar a sua mastigação, afetar a fala e a sua saúde como um todo. Recupere a saúde dos seus dentes e desfrute das delícias da vida. Somos a Sorriso, clínica especializada em implantes dentários com planejamento computadorizado e diagnóstico rápido e acessível. Sorriso, porque a vida é agora e o seu sorriso não pode esperar. Conte conosco, ligue e agende a sua consulta. Papo Franco mais uma vez convida a doutora Paula Amélia para falar sobre saúde bucal. E hoje nós vamos falar sobre o uso do aparelho ortodôntico, fixo ou móvel. Eu quero ver o que a senhora vai falar, que a senhora me convenceu depois dos 45 anos de idade a colocar aparelho fixo, doutor. Eu já usei aparelho, mas aparelho ortodôntico colocado pela doutora Paula Amélia realmente é diferente. Quando e quais as situações se coloca o aparelho fixo ou móvel? Bom, o aparelho móvel, né, os famosos alinhadores, e aí eu vou citar aqui a marca Invisalign porque é a marca mais conhecida no mercado. O alinhador, ele é um recurso interessante? Mas ele é para todos os casos e todas as pessoas? Não. Muitas vezes, o perfil do paciente contraindica o tipo de aparelho. E a senhora se convenceu disso com uma das maiores ortodontistas desde o início? Essa tecnologia não é para todos os casos? É um recurso muito bacana, mas a gente tem que levar em conta o perfil do paciente. Tem pessoas que são disciplinadas e vão usar muito bem o aparelho. Tem pessoas que não vão, exige disciplina. Sem esse tempo de uso não vai funcionar. Então, assim, o aparelho ele é escolhido de acordo com o caso, com o perfil e com a idade. Por que eu falo com a idade? Porque, por exemplo, crianças em fase de crescimento, que às vezes estão com problemas de crescimento na mandíbula, ou por excesso ou por falta, nem sempre eu vou poder trabalhar com alinhador.
entendeu? O resultado que eu vou entregar é um resultado muito pobre perto do que eu posso entregar com outros recursos. Se eu vou trazer queixo para frente, para o adulto é cirúrgico. Quando você vai falar em trazer queixo para frente para o adulto, nós estamos falando em procedimento cirúrgico. O aparelho, ele tem uma função, né? E a gente precisa deixar isso claro. Hoje está muito na moda, às vezes as pessoas chegam, elas querem rapidez, né? Não quero nada aparecendo, eu quero que seja rápido e eu quero que não tenha nada de desconforto. Então você não pode fazer tratamento ortodôntico, entendeu? Por quê? Porque nós precisamos entender que é um tratamento de saúde. Mas o que é importante a gente lembrar? Que assim, nós vamos escolher de acordo com o caso, né? Com o caso, com o perfil do paciente, com a idade. Feita a escolha, é preciso que esse paciente seja colaborativo. Tanto em um tipo quanto em outro, o paciente é um grande coadjuvante nesse trabalho, né? Não adianta só o dentista querer. É preciso que a pessoa também queira, seja a criança ou adolescente, que aí vai estar ainda sob monitoramento dos pais, né? E o adulto, ele precisa querer isso. Agora, a escolha, ela é pautada, quem vai dar a escolha é o profissional. Tempo de tratamento, doutora, para esses dois casos, em média, lógico que varia muito de um caso para o outro, mas hoje, tempo de tratamento, porque muitas vezes os dois tratamentos de alguma forma precisa de uma colaboração por parte do paciente, mas também gera um desconforto. Tempo. Mais uma vez eu vou falar o que eu sempre falo para meus pacientes. O objetivo nosso é entregar um resultado, certo? Às vezes o tempo que a gente prevê, ele é um tempo que ele extrapola ou ele pode encurtar? Sim, porque depende da anatomia, depende da sua qualidade óssea, depende do tamanho do problema que eu tenho para resolver, certo? Agora, o que é importante a gente pensar? Às vezes chega lá e pergunta, qual que é mais rápido, é o alinhador ou é o fixo? Nós estamos mexendo com osso, dente, músculo, né? Eu estou falando do ligamento periodontal, eu estou falando de biologia. Mas o que é importante a gente entender disso é que tanto faz eu estar trabalhando com alinhador ou com aparelho fixo, o que vai determinar o tempo de tratamento é a complexidade do caso. Né? É a complexidade do caso. Eu não posso extrapolar, eu não vou fazer o dente mudar de um lugar para o outro, de um dia para o outro. Isso não existe. Existe uma biologia que eu tenho que respeitar. Então, o planejamento é o essencial. Agora, o tempo, ele está linkado à complexidade do caso. Se o caso for um caso complexo, eu tenho que entender que isso vai mais de 2 anos. É um caso simples, é só um alinhamento, beleza, a gente consegue fazer em tempo menor. Mas é preciso que o paciente entenda que aquilo ali não é um enfeite, não é algo que eu escolho colocar e tirar a hora que eu quero. É preciso tratar, é um tratamento de saúde. Quer ter um bate-papo sério com você, sério? Bate-papo. Queremos um papo interessante.